Evidentemente que eu não vou desenvolver o 14 até chegar no número 1. 14, 13, 12... Como vocês estão vendo aí, a gente desenvolve o maior até chegar no número mais próximo, sempre numa contagem regressiva. Então, o que foi que nós fizemos? 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial. Aí eu parei aqui, no 8 fatorial. Por que eu parei no 8 fatorial? Porque eu estou vendo que no denominador também se encontra 8 fatorial. Então, eu posso simplificar 8 fatorial com 8 fatorial. Uma vez simplificado aqui, né, já eliminou. E o 6 fatorial, o que foi que você fez, Ronaldo? Eu desenvolvi 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Cara vestibulando, quando você desenvolve os fatoriais, tá? Como aqui se trata de uma multiplicação, então você vai fazer o quê? Você vai simplificar os elementos. Então eu tenho aqui, ó, o 12 eu posso simplificar com o 6, ou então você pode notar aqui, ó, aqui no denominador, 2 vezes 6 é 12, você já simplifica. Evite efetuar essa multiplicação. Claro que essa multiplicação vai dar um número grande, um número enorme. Não perca tempo efetuando a multiplicação e procure sim simplificar os elementos, numerador com denominador. Lembrando sempre que nós só podemos simplificar, é aquela velha palavrinha, eu vou cortar o 12 com o 6, vou cortar o 14 com o 2, então você só pode simplificar se houver o quê? Se os elementos estiverem multiplicando entre si. Se tiver uma adição ou uma subtração, tenha cuidado, você não vai poder efetuar a simplificação. Mas aí você já tem o resultado. Simplificando todos os elementos, eu tenho o quê? Como resultado final, 3.003. Portanto, Joãozinho pode fazer 3.003 caminhos diferentes para ele se deslocar da sua escola até o clube. Né? Vamos de volta aqui comigo. Bom, essa questão que nós acabamos de fazer foi uma questão de permutação com repetição. Nas próximas aulas nós vamos fazer de arranjo, de combinação, né? Vamos mostrar todos os macetes, todos os detalhes para você acertar a questão de análise na prova, que nós temos certeza que ela vai aparecer. Né? Nós vamos trabalhar, né, agora com uma questão que envolve função, né? A parte de função inversa. Né? Deixa eu ir, estou fechando aqui. Quando você pegar um probleminha de função, se aparecer a parte de função inversa, então o que é que você vai ter que fazer? É muito fácil você encontrar a inversa de uma função. Tá? Muito fácil. E já há alguns anos não aparece uma questãozinha cobrando a inversa de uma função. Vamos, antes da gente entrar na determinação da inversa, vamos fazer um comparativo aqui. Função, quando a gente fala dessa palavra função, né, ela já puxa mesmo a própria definição. É quando eu estou associando dois conjuntos. Se eu tenho dois conjuntos e eu começo a associar eles por algum motivo, eu posso dizer que um está em função do outro. Tá? Por exemplo, eu vou num supermercado, né? E a gente vai no supermercado, tem 1000 coisas para a gente comprar, a gente fica lá vendo aquelas coisas bonitas e tal, né, nesses magazines, né, nessas grandes lojas de departamentos. Então se você fica pensando, caramba, se eu tivesse mais dinheiro eu ia comprar isso aqui, se eu tivesse mais eu ia comprar. Então, isso é uma coisa que depende. A quantidade de objetos, de bens materiais que você vai comprar, está em função do dinheiro que você tem. Então, um depende do outro, né? Claro, quanto mais dinheiro você tiver, mais coisas você vai poder comprar, mais coisas caras e tal, enfim, né? Um depende do outro, seu dinheiro e os bens que você vai adquirir, tá? Um está em função do outro, um depende do outro, né? Na função inversa, é muito simples você encontrar ela. A função inversa, ela faz o caminho de volta, né? Como assim o caminho de volta? Sempre que nós associamos dois conjuntos, eu posso dizer que x está em função de y.
todo conjunto ele tem o quê? O seu domínio e a sua imagem. Tá? O que se trata, o que trata domínio e imagem de um conjunto? O que é isso, né? Numa função, o domínio e a imagem? O domínio são os valores de x, são os valores que a gente vai atribuir na função para encontrar uma imagem, que são os valores de y. Normalmente são representados por essas letras. O x passa a ser o domínio, é o que você substitui, e o que você encontra, o que você calcula, passa a ser a imagem, o valor de y. Né? Como é que a gente pode encontrar a inversa de uma função? Né? Vamos para a telinha aí que a gente vamos ver o processo, que é bem fácil. Determinação da inversa. Primeira etapa, eu fiz uma divisão assim em etapas, é você escrever x em função de y. Né? Na segunda etapa é você permutar. Permutar nós acabamos de falar, hein? Permutar significa dizer o quê? Trocar, né? Lembrando da permutação que a gente troca de lugar. Então, você vai permutar para efeito de notação o x com y, substituindo o y por f a menos 1. F a menos 1 é exatamente o quê? A inversa da função f. É essa a representação da inversa. Né? Vamos ver um exemplo aí. Dada a função f de x igual a 2x mais 7, determinar a sua inversa, né, f a menos 1 de x, e representar f de x e f a menos 1 graficamente, no mesmo plano cartesiano. Então, ó, nós vamos encontrar a inversa, que é representada. Se a função é f de x, a inversa vai ser f a menos 1 de x, como você está vendo aí na sua tela. E nós vamos representar as duas funções, f de x e a sua inversa, graficamente, num plano cartesiano, para você perceber como se comporta a inversa de uma função. Nós estamos trabalhando com a função do primeiro grau, 2x mais 7. Tá? Então, ó, essa função do primeiro grau, onde o termo que multiplica x, o coeficiente angular, tá? Ele é positivo, é o número 2. Sempre que o termo que multiplica x, o coeficiente angular, é positivo, é porque essa função ela é uma função crescente. Então, você está vendo aí no seu enunciado que o termo que multiplica x é 2. Então, essa função ela é uma função crescente, é um número positivo. Já o termo independente aqui, o número 7, ele representa o que para a gente? Graficamente, ele representa o ponto de interseção da reta com o eixo y, com o eixo das ordenadas. Então, ó, o termo independente, numa função do primeiro grau, é o ponto de interseção do gráfico da reta com o eixo y, com o eixo das ordenadas. Né? Vamos lá, determinando aqui, ó, f de x igual a 2x mais 7. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Tanto faz você, vestibulando, escrever f de x como você escrever y. O f de x é a função de x, ou seja, a imagem de x através da função f, que é essa daqui. Então, a imagem que você encontra é sempre o eixo y. Aí, 2x igual a y menos 7. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu tinha y igual a 2x mais 7 e eu fiz o quê? Eu passei, ó, a gente diz assim, eu passei do segundo para o primeiro membro. Sempre que eu troco, né, ó, mais 7 passou para o primeiro membro, trocou, né, de membro do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, ele muda a operação. Se aqui eu tinha mais 7, passei para o primeiro membro, menos 7. Então, 2x... O que é que a gente tá fazendo? Nós estamos cumprindo a primeira etapa. Eu estou escrevendo x em função de y. Uma vez passado o 7 subtraindo, o 2 que está multiplicando, nós passamos dividindo. Então, ficou o quê? X igual a y menos 7 sobre 2. Fim da primeira etapa. Escrevi, ó, x em função de y. Quer dizer... No início, eu tinha exatamente o contrário, y em função de x. Aí agora o que foi que eu fiz? Isolei o x, está isolado. Y, x em função de y. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Segunda etapa, permutar.
trocar x com y e substituir y por f a menos 1. Então, olha só aqui, ó. Onde tem x, eu coloquei y. Onde tinha y, nós colocamos x. Permutamos x com y. E, detalhe, onde tem y, nós vamos colocar o quê? F a menos 1 de x. Portanto, nós já encontramos a inversa da função f. A função f de x, ela está caracterizada, f de x igual a 2x mais 7. A função f a menos 1 de x, que é a inversa da função f, está caracterizada aqui, ó, x menos 7 sobre 2. Ok? Vamos para o segundo passo.